Tema de hoje, tema desse domingo: princípios irrevogáveis. Estamos chegando no final do ano e sempre no final do ano as pessoas fazem promessas, juras de que vão melhorar no próximo ano. Alguns prometem que vão emagrecer, outros prometem que não vão comer mais tanto no Natal como comiam antigamente, né? Outros prometem que vão amar mais, outros prometem que vão visitar academias, vão levantar mais cedo, vão estudar. Ou seja, as promessas são muitas. De prático mesmo, entra o ano, a pessoa está no mesmo barco. E algumas coisas precisam mudar nas nossas vidas. Algumas coisas nós precisamos entender e praticar. E uma destas coisas é a palavra de Deus. A Bíblia, ela está cheia de mandamentos, normas. Eu estou usando essa expressão princípios, já que o dicionário aqui do Brasil, ele define a palavra princípios com um conjunto de normas, um padrão de conduta das pessoas. Se a pessoa entende isso, muita coisa na sua vida muda, melhora. Por exemplo, você está dirigindo um carro, existe uma placa, velocidade máxima, 60 por hora, 50 por hora, 90 por hora. Em estradas algumas 100, 110, 120. E é uma norma, é um princípio, é um ensino, um limite que se é posto até para que não ocorram acidentes. Só que tem pessoas que ignoram isso. Pessoas que usam e abusam da velocidade, desrespeitando um princípio de que é perigoso você, numa cidade ou numa autoestrada, você passar da velocidade. Afinal de contas, aquela velocidade foi definida em função de pessoas técnicas que estudaram e entenderam como é que funciona o motorista aqui do Brasil. Eu vi um vídeo 2 dias atrás de 2 jovens num carro potente, e um dirigindo e o outro filmando. Não sei se foi aqui no Brasil, mas eles estavam felizes, né? O que estava filmando vibrava mais por conta do carro estar atingindo o limite máximo de velocidade, ou seja, estava marcando no painel 320 km por hora. E eles estavam felizes, voando com o carro, até que um caminhão lá na frente foi cruzar o outro, veio para cá. Nessa velocidade foi impossível eles conseguirem parar. Bom, o que aconteceu? Os 2 morreram, esmagados. O carro ficou totalmente destruído. Por mais segurança, por mais conforto que tem o carro, ele tem um limite também. Ou seja, eu estou te falando isso porque se você deseja ter um ano repleto de bênçãos, diferente do que você já viveu até hoje, algumas coisas você precisa entender, e uma vez que você entende, você coloca em prática. E essas coisas, por exemplo, na dimensão espiritual, falando de vida espiritual, existem alguns princípios que são irrevogáveis descritos na Bíblia. Existem princípios que são irrevogáveis, eles não mudam. Deus não muda a sua palavra. Por isso que Jesus ensinou: olha, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passar disso é procedência maligna. Então, quem entende a palavra, quem lê a palavra, e é por isso que a gente se esforça aqui, incentiva os irmãos aqui da nossa comunidade a ler a Bíblia, todo dia inclusive. Tem uma programação, como eu falei, disponível ali na portaria para você ler todo dia. Para quê? Para você entender. Por que existe a Bíblia? Por que Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita? Por que Deus não escondeu nada? Não escondeu os erros de Davi,
não escondeu os erros de Salomão, não escondeu vitórias, derrotas, pessoas que tiveram medo, pessoas que tiveram depressão, pessoas que sofreram com enfermidades. Por que Deus permitiu que tudo isso fosse escrito? Para a gente ler, para a gente tomar até como exemplo para as nossas vidas, e claro, entender os princípios que Deus permitiu escritos ali. Deus trabalha em cima de princípios, de leis, que Ele mesmo determinou. Então, se nós entendermos isso, lendo a Bíblia, meu irmão, é impossível você não ter um ano abençoado, uma vida mais abençoada. Eu já falei aqui várias vezes, por que muita gente fica enferma hoje em dia? Porque a comida hoje, ela é produzida de uma escala muito grande, a produção hoje é grande, e aí eles colocam produtos e mais produtos para manter a comida por mais de... Por exemplo, antigamente, os mais velhos aqui devem lembrar, antigamente, né? Eu me lembro que eu ia buscar leite na padaria e só tinha aquele leite de saquinho, né? Os mais ricos, eles compravam o tipo B, e os mais pobres como nós compravam o tipo C. Tem alguém que lembra dessa época aqui? Oh, puxa vida, obrigado, viu? Tem velho aqui, viu? Enfim, brincadeira. E era interessante que você pegava o leite, colocava na panela, fervia, o pessoal tomava, guardava, no máximo que durava era um dia na geladeira. Um dia. Depois disso, o leite já não era o mesmo, às vezes estragava, enfim. Eu me lembro que todo dia em casa a gente comprava 1 litro de leite e alguns pãezinhos. De lá para cá muita coisa mudou. Hoje em dia o leite em caixinha, ele dura, se você bobear ali, uns 50 anos, né? De tanto conservante e coisa que põe dentro desse leite, né? Eu ultimamente, quando eu olho para o litro a caixa de leite, eu nem leio. Eu só, Deus abençoe esse alimento, Pai, em nome de Jesus. Porque se você ler, você não toma. Tanta coisa que tem descrita lá. Então, as enfermidades vêm por conta dessas coisas. A enfermidade vem porque as pessoas não se cuidam. Chega no final do ano, come que nem, né, minha avó que falava isso, come que nem cavalo, né? E se come, e se mata de comer e tal. E tem alguns princípios relacionados a isso, a nossa vida física. Você come muito, você acaba passando mal. Dependendo das coisas que você come, você vai passar dias mal. Então você tem que tomar cuidado. Aí o pessoal fala, não, eu vou comer porque no começo do ano eu vou para a academia, vai nada, só vai encher a pança mesmo. Eu estou te falando isso porque tem princípios que são físicos, naturais aqui desta terra, né? E tem princípios que são espirituais. Eu quero falar aqui agora sobre esses princípios espirituais, que existem vários princípios. Acabamos de viver um momento aqui, questão financeira. Existe um princípio bíblico sobre finanças. Você quer ter uma vida abençoada? Então, seja um abençoador. Não só da obra do Senhor, mas de outras pessoas. Mas como é que funciona isso? Funciona assim: no céu, 1 mais 1 é igual a 100, é igual a 1000, é igual a 1 milhão. Na terra, 1 mais 1 é igual a 2. No céu é diferente. A verdade é que existe um princípio bíblico em relação a dízimos e ofertas. Só quem crê é que vive isso. Aí você fala assim: pastor, eu já ouvi isso no passado, anos atrás. Pastor, mas eu não dou o dízimo. E quando eu dou é um pouquinho, e eu sou abençoado. Até quando? Porque existe um princípio bíblico: se você der, vos será dado. De que forma? Boa medida, sacudida, transbordante. Ou seja,
é um princípio bíblico. Ninguém é obrigado a dar nada para ninguém. Ninguém é obrigado. Longe disso. Aqui mesmo na igreja, a gente não obriga ninguém. A questão de dízimos, de ofertas. Aqui quem sente o desejo, oferta. Quem não sente também, de alguma forma Deus sustenta, como Ele tem sustentado até hoje. Só que quem é inteligente e entende a palavra, tem um princípio bíblico. Dá e ser-vos-á dado. Quando você entende isso, é um princípio que Deus deixou na palavra. E é irrevogável. Não muda isso. Está escrito na palavra. Por exemplo, falando de salvação, hoje em dia fala-se muito, todos os caminhos levam o homem a Deus. Mentira, irmão. Mentira, irmã. Tem várias religiões hoje. Deus ama todo mundo. Ama, claro que ama. Deus é amor. Ainda hoje de manhã, uma senhora me perguntou, pastor, você lembra de fulano, tal? Lembro. Pois é. Você vê, essa pessoa foi criada na igreja e infelizmente, né, essa pessoa se desviou e teve uma transformação terrível na vida dessa pessoa, e poxa, mudou a cabeça, mudou até o sexo. Aí ela perguntou assim, porque a gente tem um coração bom, né? Ela perguntou assim, será que no final essa pessoa vai ser salva? Eu falei para ela, claro que não, minha irmã. Nossa, você não conhece a Bíblia? O que diz no livro de Apocalipse? Mentirosos, na versão antiga sodomitas, que são homossexuais, e a Bíblia ainda exemplifica dizendo ativos e passivos, não herdarão o reino dos céus. Isso está na Bíblia. Então não adianta eu tentar tapar o sol com a peneira. E eu disse para ela, se essa pessoa que você conhece for a uma igreja, pedir perdão a Deus, misericórdia, e sair dessa vida, viver uma nova vida, é lógico que Deus vai perdoar, é lógico que Deus vai salvar. Agora, na condição que está hoje, tem um princípio bíblico. Não adianta dizer, não, que Deus ama, chega no final Deus vai perdoar, né? Porque a pessoa... Não, pera um pouquinho. Toma cuidado, porque a gente está partindo por um princípio no mundo de mentiras e de enganos. Estão tentando deturpar o que está escrito na palavra. E o que está escrito, está escrito. Jesus disse, eu não vim mudar a lei. Ele não veio mudar a lei. Mas Jesus perdoa, sim, é lógico que perdoa, desde que haja arrependimento, desde que haja mudanças de vida. Agora, existe um princípio bíblico, e esses princípios que estão aqui descritos são irrevogáveis, eles não podem mudar, eles permanecem escritos e vão permanecer escritos, e é sob essa palavra que aqueles que um dia não receberam Jesus vão passar diante de Deus no juízo final e vão ter que responder por tudo que fizeram e depois ainda serão condenados segundo essa palavra. Então, não caia nessa, né? Não, porque hoje em dia tem igreja para todos, porque é para todo mundo que quer ser feliz, tem igreja para isso, para aquilo outro, então o povo vai, e o povo está se sentindo bem, e o povo adora, tem até outras religiões que usam até os cantos evangélicos, né? Lá nas suas igrejas, religiões cantam às vezes as mesmas músicas que nós cantamos, porque quer de alguma forma atrair pessoas e tal. Irmão, toma cuidado. Princípio bíblico irrevogável: salvação só existe em Jesus Cristo de Nazaré. Não tem santo, não tem santa, não tem aquele, Maomé, Buda e tantos outros que existem por aí. Nenhum deles pode levar o homem a Deus.
Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então não caia nessa. E a pessoa fala assim: não, mas eu tenho a minha religião. Pois é, você tem a sua religião, mas Jesus não é religião. Jesus, ele trouxe salvação, ele trouxe um estilo de vida dos céus para a gente viver aqui. Ah não, mas eu prefiro ficar na minha religião. Tudo bem, é uma escolha sua. Só que depois não diga que ninguém te avisou. Salvação só em Jesus. Ponto. Esse é um princípio bíblico. Isso é um princípio irrevogável. Amém, queridos? Terceiro, outro princípio bíblico aqui: adore somente a Deus. E toma cuidado, meu irmão, minha irmã, que tem gente graúda que já foi enganada e quer enganar você e a mim. Eu já falei aqui, eu conheço um camarada que foi pastor e o cara era fera na Bíblia. Fera. E um belo dia ele me chamou, a gente foi conversar, já fazia alguns meses que não nos víamos, e ele falou, pastor, seguinte, eu tenho algo para te dizer, tal, eu me converti a uma outra religião. Eu olhei assim e falei, what? Me converti a uma outra religião, agora eu sou judeu messiânico, uma coisa assim. Ah, poxa vida. E aí? Então lá a gente aprende que a gente não deve adorar Jesus, porque Jesus, ele não é Deus. A gente deve adorar só a Deus. Ah, é? Poxa vida. Você descobriu o mundo então, né? Então, porque lá eles explicam isso e tal. Eu posso te mostrar na Bíblia. Eu falei, tá bom, mostra. Ele mostrou 2 textos. Eu falei, bom, vamos para aquele texto que a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina. Quando Jesus nasceu, qual é a expressão que está escrita lá? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então, Deus conosco. Ele não é Deus? Mas veja bem, é que a tradução, eu falei, cara, se você for começar com isso, a gente vai falar aqui um monte. Agora, se você está tentando me convencer a não adorar mais a Jesus Cristo, me desculpa, você está perdendo seu tempo. Porque um dia eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele prometeu, está escrito em Mateus 28:20, que Ele andaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos, e quem pode fazer isso unicamente é Deus. Ele pode estar em todos os lugares e com todos que o buscam em todo momento e quando Ele quer. Então, eu não vou deixar de adorar a Cristo Jesus, eu não vou deixar de amá-lo. Você, infelizmente, está gastando vela com um defunto ruim, porque eu não vou desistir de Jesus. Ele disse, bom, um dia o pastor vai entender. Eu falei, pois é, cara, eu entendo. Eu só tenho uma pergunta para você. Ele falou, qual? Eu falei, caras como meu pai, que foi pregador há 40 anos, 30 anos, caras como Billy Graham, Jimmy Swaggart, caras como os do passado lá de 1700, 1800, 1900, né? John Wesley, esses caras passaram a vida falando de Jesus como Deus conosco, aí agora você quer me provar que eles estavam errados e você está certo? Quase que eu falo para ele, vá procurar o caminhão que você caiu. Ou seja, e com um adendo, que depois eu acabei descobrindo. Vou falar baixinho para ninguém ouvir lá, tá? Nessa religião, o cara pode ter mais que uma mulher. Pode ter 2, 3, desde que ele consiga sustentar. E aí?
você começa a pensar algumas coisas, né? Pô, o cara não quer adorar Jesus, não, ele quer ter acho que mais 2 mulheres. A religião permite. Mas e um princípio irrevogável que tem na Bíblia? O que a Bíblia diz? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que Deus uniu é um princípio irrevogável. Ah, mas espera um pouquinho. Salomão teve 1000 mulheres. Eu não sei nem como é que ele controlava isso. O problema não é ter 1000 mulheres, o problema é ter 1000 sogras, né? Imagina. O outro teve 10 mulheres. Davi, 9, 10, não me lembro direito o número aqui. Ah, os caras tinham 4, 5. Naquela época, eu não vou dizer que era permitido, mas os caras aproveitavam. Mas desde o Gênesis está escrito isso: deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Ponto. É um princípio irrevogável da palavra de Deus. Amém? Então, não adianta, ou não adiantou ele querer me provar que eu não deveria adorar Jesus. E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de adoração. Às vezes as pessoas acabam adorando algumas coisas. Ah, mas eu não tenho outro Deus. Depende. Tem cara que ele ama mais o carro do que a família. Antigamente, hoje eu não sei como é que é hoje, mas antigamente, que não tinha lava rápido, o cara passava a tarde inteira lavando o carro, aspirando e dando brilho. Passava o carro, ficava, aí chovia, bem feito, para parar de... né? Enfim, tinha gente que adorava o carro. Tem gente que adora a TV, não sai da frente dela. Você tem que tomar cuidado. Tem alguns princípios que são irrevogáveis. O outro princípio é: adore somente a Deus. Temos um Deus que é Pai, temos um Deus que é Filho, temos um Deus que é Espírito Santo. São 3, mas ao mesmo tempo são um. Eles têm essa capacidade, ou Ele tem essa capacidade. Então, tem um texto, eu vou ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos o livro de Êxodo, no capítulo 20. Aleluia. Êxodo capítulo 20. Texto conhecido, só vou citar, porque aqui todo mundo conhece Bíblia, claro, né? Só vou citar por citar e tal, né? Porque Êxodo 20, ninguém conhece, está escrito em Êxodo 20. Pelo amor de Deus, né? Olha, eu arrisco dizer que se você é crente e não conhece Êxodo 20, você precisa se converter, tá? Enfim, vamos lá. Versículo 1 de Êxodo 20. E Deus falou todas essas palavras. Primeiro mandamento. Ele dialoga com o povo através de Moisés. Lembre-se, o povo estava livre, o povo estava próspero, saudável e tinha promessa de entrar numa terra prometida. Aí Deus fala com eles: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Se eu fosse traduzir para hoje, século 21, Deus diria assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou daquele mundo de pecado, de trevas, de escravidão. Eu tirei você, meu filho deu a vida por você, e se você o reconheceu, agora você não está mais nesse Egito que é o mundo, você está livre, os seus pecados foram perdoados, então agora caminhe para a eternidade para a gente se encontrar. Estou traduzindo para o século 21. Para mim e para você entender. Versículo 3. Aí Deus fala: não terás outros deuses além de mim. 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Por quê? Ora, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. 6, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Só até aí. Os mandamentos tem 10, são mais, mas foram reduzidos aqui em 10, trata todas as áreas da nossa vida. Jesus, esses 10, traduziu ele em 2, amarás teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir isso, você cumpre os mandamentos do Senhor. Então, Deus está falando para o povo, lembre-se, foi eu que tirei você lá do Egito. Eu que tirei vocês da escravidão. Eu que cuido de vocês agora. Eu que estou com vocês. A mesma coisa que Jesus fez conosco. Jesus tirou a gente lá do Egito espiritual, lá do pecado, do mundo, trouxe a gente para um lugar de honra, perdoou os nossos pecados, perdoou as nossas falhas, purificou-nos. O seu Espírito começou a habitar em nós no dia que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e agora Ele está dizendo, olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Jesus disse o que eu falei há pouco, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou seja, a partir daquele momento, Deus estava com eles. Então Deus disse para eles, vocês entenderam? Tá? Então, olha, eu que tirei vocês. E por que Deus falou isso? Porque Deus ia levá-los para terras, cidades, vilarejos, que já tinham pessoas morando lá, morando lá, perdão. Só que essas pessoas, elas não queriam ter compromisso com Deus. Essas pessoas, elas tinham seus deuses, os seus demônios, tinham altares lá na casa dessas pessoas, nas ruas tinham postes enormes que eles penduravam alguns tipos de ídolos, e Deus falou, Deus deixou claro, eu sou teu Deus, quando vocês entrarem lá, quebra tudo, destrói tudo, justamente para vocês não se contaminarem. Repito o que eu falei há pouco, por que Deus deixou escrito isso? Para proteger a vida deles. Só que a maioria deles entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Chegou lá na casa, depois de anos e tal, os que sobreviveram, chegaram lá, viram tal, oh, que legal, Deus deu um lugar para a gente que mana leite e mel, realmente, olha, as plantações, aqui e tal, pai, mas tem um altarzinho aqui, mas é tão bonito, né? Eu vou ter que quebrar isso daqui, você vai ter que quebrar, você não vai poder se misturar com isso, mas é tão bonito, não tem nada a ver, eu vou deixar aqui. Muitos deles perderam a bênção de Deus por conta dessa questão, de não entender um princípio irrevogável que Deus deixou. Toma cuidado, porque se você não tomar cuidado, Jesus foi além. Jesus falou do dinheiro. Hoje nós vivemos na época do dinheiro. Tudo se faz por dinheiro. Todas as pessoas correm atrás do dinheiro, se matam por dinheiro, roubam por dinheiro, destroem por dinheiro. E Jesus falou, toma cuidado, porque se você não tomar cuidado, o dinheiro vai se tornar um Deus para você. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que escolher, ou Deus ou Mamon. Mamon, traduzido, quer dizer riqueza. As pessoas adoravam um demônio na época, faziam sacrifícios, inclusive. Alguns sacrificavam crianças pequenas para obter recursos, para obter bênçãos. Então Jesus chegou ao ponto de falar para eles, toma cuidado. Porque se vocês não tomar cuidado, do jeito que vocês estão indo atrás do dinheiro, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher o Deus ou o dinheiro. Aí como você tem bastante, você vai escolher o dinheiro. Toma cuidado. Então, Deus está falando para o bem do povo. Eu estou com vocês.
Eu sustento vocês. Só que eu quero uma coisa: eu não quero que vocês adorem mais nada. Adorem a mim. Eu sou o Deus vivo, o Deus poderoso. Mas infelizmente as pessoas, como eu digo, povo é povo, irmão. Povo, você fala com ele aqui, entra aqui, sai aqui. Às vezes entra A, sai B. O povo é povo. E por isso muitos sofreram. E por que muita gente que vai para a igreja hoje sofre? Muitas pessoas sofrem hoje que estão nas igrejas. Porque ele não entende. Você fala, mostra textos, ele não entende. Sobre imagens, Deus está falando aqui, não faça imagens de nada parecido no céu, na terra e debaixo da terra. Não faz, você não precisa disso. Aí por causa disso, os caras vão e fazem imagens. Imagem de santo, imagem de santa, imagem de Cristo, lá na cruz, com aquela cara toda assim, Cristo já ressuscitou, Ele não está mais na cruz, Ele está vivo. Então eu vou levar uma correntinha assim com Jesus Cristo vivo. Não precisa, Jesus está no teu coração, está na tua vida, Ele é Deus. Mas infelizmente as pessoas vivem assim. Tem um texto, eu quero ler um outro texto com vocês. Eu vou pular aqui, irmãos, para ganhar tempo. Você pode, abra aí Isaías 40. Eu pedi para colocar no telão, mas só põe para o pessoal da internet, tá? Isaías 40, vamos ler lá. Amém? Tudo bem? Beleza? Pergunta para a pessoa do teu lado assim: você conhece o seu Deus? Para você responder quem te perguntar isso, leia esse texto. Vamos lá. A partir do versículo 12 de Isaías 40. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Versículo 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? 14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhes ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? 15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, para o nosso Deus, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Versículo 16. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. 17. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. 18. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? 19. Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? 20. Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Versículo 22 agora. Ele, o nosso Deus, se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são como pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. 23. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. 24. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. 25. Quem se assemelha a mim? Com quem vocês vão me comparar? Pergunta o santo. 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas.
Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Só até aí. Então, se alguém perguntar para você, como é que é o seu Deus? O meu Deus? Rapaz, o meu Deus, eu vejo ele ali, eu vejo ele lá, eu vejo ali, eu vejo na estrela, no sol, na lua, na água, na terra, nos pássaros, nas árvores, nas plantas, no alimento. Meu Deus, ele está em todo lugar. Mas então, seu Deus é grande, você nem imagina. Meu Deus, ele tem a capacidade de pegar toda a água que tem na terra, na conchinha da mão assim, e medir. Imagina a terra, o tamanho que tem. A terra é dividida em 3 partes: 2/3 de água, 1/3 de terra. Imagina juntar todas as águas na conchinha da mão assim e medir. Imagina a imensidão deste céu que existe. Só dele abrir o palmo já mediu. Imagina as estrelas. Quem já teve o privilégio de ir para o interior sabe o que eu estou falando. Dia assim que está bem aberto, assim, o céu e tal. Aí você olha à noite, você vê centenas de estrelas. Quem já viu essas estrelas, um monte de estrelas, né? Tá. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da sua tenda. Agora, olha, está vendo as estrelas? Conta elas. Imagina Abraão falando assim, Deus, são muitas, né? Não dá para contar. Minha visão só chega aqui. Pois é. Existem milhões de milhões de milhões de estrelas. Deus conhece cada uma delas. Quando Deus, o texto diz, chama-as pelo nome, elas vêm e se apresentam diante dele. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Por isso é que eu não carrego imagem. Ele não tem como ser representado numa imagem. Inclusive, uma partícula dele, do seu poder, está em mim, está na minha vida. Ou seja, quando nós entendermos isso, irmão, pode vir a dificuldade que for, pode vir a enfermidade que for, pode vir o problema que for, se nós confiarmos em Deus, se nós entregarmos a nossa vida, se nós o conhecermos mesmo, se nós nos aproximarmos dele, é impossível Deus não cumprir a sua palavra na vida daqueles que creem. Enfim, são princípios que são irrevogáveis, não mudam. Se você conhece esse seu Deus, você põe ele em primeiro lugar. Hoje o tempo as pessoas estão colocando Deus em 4º, 5º, 6º. Coloca Deus em primeiro. Primeira oração que você faz de manhã. Primeiro contato que você tem de manhã. Tenha com Deus. Mas eu acordei atrasado. Vai no caminho falando com Deus. Você vai tomar café? Obrigado, Deus, por esse café. Obrigado pelo almoço. Obrigado pelo café da tarde. Obrigado pela janta. Obrigado pela roupa. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela saúde para trabalhar. Senhor, eu estou levantando aqui, movimentando tudo. Tem gente que deita de uma forma e não levanta no outro dia. Está entravado na cama. E Deus tem cuidado da gente. Deus está conosco todo o tempo. Então, existem princípios que Deus deixou para a gente cumprir. E se a gente cumprir, Ele é fiel à sua palavra.
Encerrando aqui, vou citar rapidamente o outro princípio bíblico, e tem muita gente se lascando hoje, vou usar aqui a expressão do nordestino, porque não cumpre esse princípio, que é honrar pai e mãe. Tem gente hoje que desonra pai e mãe, e é um princípio bíblico. Nesse mesmo livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, acompanha aqui no telão, Deus disse assim: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Ora, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer ter uma vida longa na terra? Honra teu pai e tua mãe. Ah, pastor, mas você não conhece meu pai. Meu pai bebeu a vida toda. Meu pai... ora por ele. Já contei testemunhos aqui, um deles de uma irmã aqui da igreja que odiava o pai, porque fez a mãe sofrer. E ela vivia enferma, vivia com problema. Inclusive até o marido tinha ido embora. E aí, você precisa perdoar. Não, você está de brincadeira. Eu falei, não, irmã, eu não estou de brincadeira, é um princípio bíblico. Você precisa entender. Não, e relutou meses, relutou. Depois de um ano aí e tal, a vida mudou, perdoou o pai, e foi curada, foi liberta, começou a viver uma outra vida, e que Deus recolheu, que Deus a tenha guardado em bom lugar. É um princípio irrevogável. Meu irmão, se desprezar teu pai e tua mãe, você vai se lascar. Pode ter certeza disso. Mas você está desejando isso, pastor? Não, eu não desejo mal para ninguém. Eu estou te citando um texto bíblico. Você quer ter dias longos, quer ter uma vida abençoada? Honra teu pai e tua mãe. Um outro texto de Provérbios 1, diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Honra teu pai. Ah, mas meu pai não sabe de nada, eu sou formado na faculdade disso aqui. Honra teu pai e tua mãe. Esses dias eu vi uma imagem na internet que eu derramei uma lágrima. Ultimamente estou meio chorão mesmo, né? Eu vi um jovem se formando, entrando com aquela roupa de formatura, com um botijão de gás nas costas. Todo mundo foi pego de surpresa. E ele falou assim: eu estou aqui com esse botijão porque foi trabalhando assim que o meu pai conseguiu pagar a minha faculdade. Se eu estou me formando hoje, foi por causa dele. E eu estou aqui honrando o trabalho dele. Honra teu pai e tua mãe. Ame teu pai e tua mãe. Respeite teu pai e tua mãe. Você vai ver que Deus vai mover coisas no sobrenatural para abençoar a tua vida. Amém? É um princípio bíblico. É um princípio irrevogável. Por último, e não menos importante, rapidamente aqui, existe um princípio aqui que eu gastei mais tempo de manhã para falar sobre ele, que é a obediência. Deus deixou textos e mais textos para que a gente aprenda a palavra e obedeça a palavra. Inclusive, eu citei aqui, acompanhe no telão, Deuteronômio 28:1, de Deus disse assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Bênçãos, ou todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, no campo. Os seus filhos vão ser abençoados desde o seu ventre, as suas colheitas, os seus bezerros, os seus cordeiros, a sua cesta, a sua amassadeira. Versículo 6 e último, ele diz assim: vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Mas se você prestou atenção, Deuteronômio 28:1 diz assim: se vocês obedecerem. Tem uma condição. Toda a Bíblia tem condição. Você quer ser salvo? Tem uma condição. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Ah não, mas eu tenho minha religião. Não, religião não salva ninguém. Você precisa tomar uma decisão. Tem um princípio bíblico. Você precisa obedecer isso. Senão você não vai ser salvo. Ponto. Então, Jesus diz: se você quiser vir após mim. Vários textos bíblicos têm uma condição. Então, se você quer mudar de vida, você precisa se submeter. Um texto lá no Novo Testamento diz assim: submetam-se à potente mão de Deus.
Você tem que tomar uma decisão, você precisa se submeter. Ou seja, Deus está falando para eles, se vocês obedecerem, e eu citei aqui de manhã Saul, o primeiro rei que Deus levantou, ele chegou uma hora que foi dada uma ordem, Samuel, a mando de Deus, falou, Saul, você pega o exército, vai lá naquele lugar, tem um povo lá, que o povo é ruim, é cruel, aniquila todos eles, todos, homens, mulheres, crianças, animais, casa, acaba com tudo. E ele foi, quase com tudo ele acabou. Quando ele viu os animais, falou, pô, umas vaquinhas não tem nada a ver, uns boizinhos não tem nada a ver, umas ovelhinhas, pô, vamos levar tudo isso daí. Inclusive os seus próprios soldados falaram, ô rei, não vamos destruir isso, vamos levar e vamos sacrificar para Deus. Aí quando eles chegaram lá com as coisas, Samuel falou assim, o que você fez? Ele falou, conforme você mandou. Eu estou ouvindo um barulho de vaca, de ovelha, o que é isso? Não, é que a gente pegou lá uns animaizinhos para sacrificar. Ah, é? Mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Está aqui no texto, eu vou ler aqui, 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ponto. Perdeu o reinado. Por quê? Porque ele desobedeceu. Tem gente que olha, tem princípio, podia citar vários aqui. Por exemplo, sexo antes do casamento. É um princípio bíblico. Se você pratica sexo antes do casamento, você é um sério candidato para sofrer lá na frente. Primeiro, fisicamente pegar enfermidade. Segundo, na dimensão, não tenho tempo aqui, na dimensão espiritual, ligação de almas, enfim. Mas as pessoas olham e falam, não, todo mundo faz sexo hoje em dia. Então. No final, Deus perdoa. Se você se arrepender mesmo, Deus é capaz de perdoar. Agora, as consequências, você vai pagar. Isso é uma lei, é um princípio também irrevogável. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, eu estou te falando isso hoje, final de ano, por quê? Está começando um novo ano. Você quer começar um novo ano de uma forma diferente? Começa a ler a Bíblia e a praticar esses princípios que são irrevogáveis. Eles não mudam, mas se você entender e praticar, mudar a tua vida, Deus vai te abençoar em 2025. Ah, mas e a crise? Irmão, esquece a crise. Esquece a dificuldade. O nosso Deus, você acabou de ler aqui, Isaías comigo, está sentado acima do topo do mundo, num trono de glória. Todo o poder está nas suas mãos. Meu irmão, por pior que seja a crise, a dificuldade, Deus está no comando, Deus que abençoa, Deus que cuida. Assume um compromisso com Ele, sirva a Ele, adore a Ele, se esforce para estar na presença dEle. Se você cumprir isso, a bênção dEle vai estar sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Crê nessa palavra? Amém. Podemos orar? Amém. Fiquemos em pé então, juntos.